Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Na Facul, patrocinado aqui pelo EducPay. Para você que é jovem e quer saber tudo sobre carreira, empregabilidade e renda, esse podcast é para você. Hoje a gente vai falar de um tema muito provocativo, que é falar sobre diversidade. Então, será que essa diversidade que as empresas contam, realmente elas incluem esses profissionais? Será que você que aí se sente diferente, ou se você está nesse mundo da diversidade, fala qual será a empresa boa para mim, qual será a cultura que eu devo procurar, ou qual a empresa que eu devo focar. Então, se você está querendo saber tudo sobre isso, esse episódio é para você, né? Então, hoje eu trago aqui, como sempre, convidados muito ilustres, né? Então, Eduardo, Denis, Ivan, sejam muito bem-vindos. Eu gosto de que vocês se apresentem, porque é mais legal vocês falarem de você do que eu falar de vocês. Então, Edu, vamos começar com você. Boa, obrigado pelo convite, Renata. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, dependendo do né? horário. Bom, prazer estar aqui com vocês. Sou executivo de recursos humanos, tenho mais de 20 anos de experiência, né? Principalmente em empresas do setor farmacêutico. Trabalhei também em indústria, né? Trabalhei na Novartis, no farmacêutico, trabalhei na Goodyear, na indústria. Nossa, que diferente. Bem diferente. RH é bom porque você pode caminhar lateralmente Exatamente, por indústrias, né? exatamente. E mais recentemente estou na Agrivale. Então, estou há um ano aqui na Agrivale. A Agrivale é uma empresa menos conhecida, né? Uma empresa mais jovem do mundo agro. Então, ela produz bioinsumos agrícolas, né? Que é a evolução dos defensivos agrícolas químicos, né? Uau. Agora com essa vertente. Trabalhei sempre no Brasil, trabalhei 3 anos no México também, como líder de recursos humanos, passando por todas as áreas, né, de recursos humanos. E com esses 20 anos de experiência já vivi muito esse tema de Eu posso diversidade, desde o imaginar. tempo que era tudo mato, né, até hoje que tem umas Adorei. coisas mais legais. Muito bem, obrigada, Edu, por ter aceitado o nosso Legal. convite. Vai lá, Denis, agora é com você. Vamos lá. Renata, obrigado pelo convite. Imagina. Muito bacana estar aqui falando de diversidade. O tema de diversidade atravessa a minha vida, a minha carreira. Eu sou de São Paulo, tenho 50 anos e tem uma história muito singular, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos vendendo vela na porta do cemitério. Uau! Esse é muito inédito, para tudo. E uma situação muito difícil, familiar, e aí eu vendi coisa na rua, fiz várias coisas muito diferentes e consegui ingressar na área de logística internacional. Aí eu desenvolvi Olha. uma carreira de mais de 10 anos na área de logística internacional, onde eu trabalhei em 12 países e eu fiz coisas muito inéditas. Por exemplo, eu transportei uma baleia viva de avião, Meu Deus! transportei um espelho de satélite, um meteoro, carga radioativa. E aí, depois de viver todas essas loucuras, há 20 anos atrás, em 2004, eu migrei para a área de educação. E na área de educação eu fui professor, diretor acadêmico e fui reitor das 4 maiores universidades do Brasil, uma em Salvador, uma em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O ano passado eu fiz 50 anos. Eu tô chegando lá. E- Dizem que tem uma coisa estranha que acontece aos 50 anos. Aí você pode me dizer. Nada demais, nada demais. E aí, eu sou casado, meu marido sempre ficou em São Paulo e eu sempre viajando. E aí, com 50 anos, ele falou: Denis, cansei de relacionamento EAD, Ai, você que quero tava um bem, Diadê. relacionamento presencial. E aí, eu voltei para São Paulo e hoje eu sou presidente de um instituto de jovem aprendiz. Então, eu trabalho com um programa de aprendizagem do Ministério do Trabalho. Muito bacana. E você, Ivan? Vamos lá. Renata, obrigado pelo convite. Sempre juntos. Isso aí, com certeza. Sou Ivanildo, tenho 50 anos de idade. Diversidade é algo que me acompanha, né, desde sempre, até mesmo por ser um homem preto. Iniciei minha carreira profissional aos 12 anos, como um menor aprendiz, né, num programa de aprendizagem, lá em 1980 e alguma coisa. E atuei por 26 anos numa entidade do terceiro setor, né, também voltada aí para a integração do jovem no mercado de trabalho, e também muito forte no programa de aprendizagem. Fiquei lá por 26 anos, né, percorri vários setores dentro da área financeira e encerrei esse ciclo lá em 2023. Infelizmente, como eu costumo dizer,
bati na tampa, né? Apesar de 26 anos ali, mesmo buscando uma educação, buscando algo que me desse ali uma armadura melhor para que pudesse alcançar outros cargos, isso não foi possível. Saí e recebi um convite para ingressar no projeto da Black In. Então, Black In é um projeto que iniciou no ano de 2023. Estou na Black In como diretor-geral, e a Black In é um empreendimento de impacto social, né, que visa formar, transformar talentos negros, né, ingressar no mercado de trabalho através de educação corporativa e mentoria. Muito bom. Isso. Uma coisa que me chama muito a atenção, e eu queria falar com você, jovem, que assim, todo mundo que passa por aqui, como você que foi inédito, nunca tinha ouvido falar, alguém que vende vela no cemitério. Então, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas para o jovem ver que não tem os executivos que começam já na carreira e ganhando muito dinheiro, né? Então, eu também comecei cedo. Naquela época a gente podia trabalhar com 14 anos, hoje já não pode mais, né? E a gente trabalhava e começou todo mundo do zero, não tinha patrocínio, todo mundo precisava ralar e ganhar o seu dinheiro. Então, se você tá vendo a gente e falando, nossa, todo mundo virou executivo, não, mas a gente ralou muito para acontecer isso, e trabalhando 14 horas, 15 horas, o Edu não pode ouvir essas coisas, porque o Edu é do Então, hoje em RH, dia não e pode aí mais. hoje não pode mais, mas Acontece. acontece, É raro, mas acontece. executivo depois acontece. Mas, assim, você pode também ter essa chance. Então, não é porque você fala, putz, eu sou pobre, eu não tenho condição. Olha aí, todo mundo aqui foi assim também. Mas tem que ter que a gente fala de move on, né? De vai, né? Desse movimento de você ir, né? E aí, Du, eu queria começar esquentando os motores aí. Você quer um CHRO, que agora, né, que é o Chique. diretor, né, de RH, né, para quem não sabe o que são essas posições de C-level, de uma empresa de agronegócio, que é uma coisa muito diferente, que move o Brasil, mas tem muita dificuldade, né? Como está sendo esse mundo que você falou, né? Já vivi desde o RH que era mato e essa questão da diversidade agora. Como tem sido tratado isso dentro das empresas? Legal. Bom, acho que a gente, quando fala de diversidade, a gente tem várias realidades acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, até de segmentos, regiões do país e até sobre os temas, né? Quando você fala do LGBT, mulher, negros, cada um está num momento específico, né? Eu vivi muito tempo na farmacêutico, então no farmacêutico eu vi desde o princípio, onde não era muito falado, começou-se a falar sobre mulheres em posição de liderança, mulheres no campo, pessoas com deficiência, mais recentemente população LGBT e por aí vai, até que no farmacêutico era natural, se transformou parte da cultura da empresa. Um diferencial competitivo, né? Então, falava-se muito sobre representatividade, né? Então, eu tenho pacientes e médicos que têm representatividades diferentes e eu tinha uma população interna que ela era basicamente do mesmo formato, Ah, ok. né? Então, desde, por exemplo, quando eu entrei lá, tinha do mais básico, né? Estou falando em 2005, né? Tá. O programa de estágio da Novartis tinha regras que só aceitava faculdades, universidades de ponta. De primeira linha. Então, eram 5, 6 que eles Eu vivi aceitavam. essa época. Então, era desde isso. Então, aí, naturalmente, você traz pessoas que têm o mesmo tipo de formação, viveram as mesmas experiências, e você perde toda a parte de criatividade, inovação, visões diferentes, inclusive o olhar para o cliente, né? Sim. Então, a gente até falava assim, para atender paciente que vai no Sírio e no Einstein, estava tudo bem. Ah, ok. Agora, o resto do Brasil, talvez não tanto, né? Boa, boa. Então, a empresa evoluiu, não só localmente, mas globalmente, muito nesse sentido, e se transformou natural. Agora, vindo para o agro é um ambiente onde está alguns passos atrás. Ah, eu posso imaginar. Então, assim, Deve ser 90% representatividade masculina, acredito. isso está melhorando. Então, até tem uns números legais, mas assim, ele é eu entendo que a diversidade ela é pautada muito pelo perfil do cliente de determinado segmento, né? Então, se eu tenho uma empresa que tem um perfil de cliente mais diverso, ela naturalmente fica mais diversa. Ou deveria ficar, Sim. né?
O agro, ele tem os clientes muito do mesmo formato, então ele não tem um incentivo para poder buscar diversidade. Estou falando isso fora a questão moral, né, da questão da empresa de retornar para a sociedade. Então lá tem uma barreira ainda muito forte para as minorias, digamos assim. Então a Tem gente... preconceito, Edu? Não vamos falar o que a sua empresa tem, pelo amor de Deus, Não, a gente mas está falando do assim, setor, do setor, Isso. o setor é um setor ainda preconceituoso? Ele é um setor que ele ainda não está vivendo esse momento, né? Entendi. Então, realmente tem. Tá. Hoje, por exemplo, a gente está atuando forte ali com a questão de mulheres, que geralmente é o mais fácil, o mais consolidado que existe no país, até incentivos de governo e tudo mais. Então, vou dar um exemplo. Quando eu cheguei lá, tinha uma mulher em posição de liderança no time comercial. Hoje já são 7. Então, Uau! significa 50% da população. Isso já muda até as contratações, né? Porque as contratações que as Exato. mulheres fazem olham outras mulheres. Então você começa a olhar um perfil mais diferente, né? Então, e não é só em função da diversidade, né? Acho que quando a gente fala de empresas, não é só o eu quero fazer, é por que que eu faço isso e o que que isso pode gerar melhor para a empresa. Então a gente também entendeu que o perfil das mulheres é um perfil geralmente mais técnico. Elas estudam mais, porque elas não conseguem vender pelo relacionamento, do churrasco, do futebol. Então elas têm Ótimo. que estudar mais. E isso dá muito resultado pro nosso negócio, que é um negócio mais consultivo, uma venda de valor. Então você começa a olhar e falar, faz todo sentido. Olha que A gente teve nossa bacana. convenção de vendas e é mais ou menos 70-30 o time comercial, né? 70% homem, 30% mulher. Quando subiu no palco para receber o reconhecimento, foi 50-50. Muito Então bom, Edu. significa que está tendo Já tá mudando a chave. Isso, e tem ali pontos mais positivos. Então, aí nesse sentido de mulheres, a gente também estendeu licença maternidade para as mulheres, estendeu licença paternidade para os homens. Então, são ações que você vai começando a criar ali o entorno para realmente todas se sentirem melhor. E aí, mais recentemente, a gente criou o nosso comitê, né, de diversidade, que aí vai começar a atuar nas outras frentes. Então, é passo a passo, né? Eu acho que a parte de diversidade, não adianta querer atropelar. Eu não sou do perfil que gosto de fazer para aparecer na revista e no jornal, Ou né? greenwashing, né? Que é É, isso é muito normal. Para quem não sabe o conceito de greenwashing, as empresas listadas na bolsa precisam ter ações de ESG, né? Que é isso. de social, governança e meio ambiente, e muitas delas dizem que fazem, mas na verdade Não não é exatamente. fazem, né? Não fazem. Então, eu tenho um pouco de vergonha de falar alguma coisa para fora que eu não faço dentro, né? E o Exatamente. colaborador me cobrar dentro. Então, o trabalho é muito mais para que realmente crie um ambiente de voz para todo mundo e representatividade. Então, isso tem um tempo, amadurecimento dos líderes, preparação das pessoas para receber e do mercado também. Então, Maravilha, a gente vai falar um pouquinho mais legal. sobre cultura e também como que a gente vai trabalhar sobre isso. E Denis, me fala você, né? Você desenvolveu aí tantos programas, né? Você é da área de educação há tanto tempo quanto eu, e o que a gente viu foi uma mudança. Eu acompanhei a mudança de perto da diversidade nas escolas, né? Que isso também aconteceu nas universidades, né? Como que você tem esse olhar? Que você que desenvolveu programas, que você tem um programa de desenvolvimento de líderes, como que encaixa isso dentro da diversidade? Bom, Renata, já pegando o gancho de tudo que o Edu falou, que eu estava aqui esperando a minha hora para poder complementar o que o Edu falou, que é exatamente isso. Eu uso uma frase que eu acho que é bastante importante para que todos entendam que todo mundo tem preconceito. Porque é muito difícil a gente aceitar que não somos preconceituosos, mas todos nós somos, porque isso é uma questão antropológica, né? A gente tem um hábito, o ser humano tem um hábito de classificar as pessoas, até para se proteger de alguns perigos. Então, o primeiro passo é entender que todos nós somos preconceituosos em alguma instância. E E é algo, ponto. e pronto, tá tudo Ponto. certo. A É o gente que tem é. que trabalhar isso. Então, eu sempre uso a seguinte frase: eu tenho um desafio por ser gay e eu tenho um privilégio por ser branco. O que eu quero dizer com isso? Uau, Se eu frase fosse um forte. homem, então eu sofri uma série de preconceitos por ser gay. Mas se além de ser gay eu também fosse um homem negro, eu sofreria Eu duplamente. não tenho dúvida. Então, muitas vezes, nós somos atravessados por diversas questões. E aí você falou de programas. As empresas, elas precisam ter grupos de aliados. Então, é isso
que eu formei em algumas instituições que eu trabalhei. Grupos de afinidades, cada empresa chama de um nome, né? Grupo de afinidades, grupo de aliados. Por que aliados? Porque, por exemplo, eu tenho lugar de fala como um homem gay, mas eu não tenho lugar de fala como um homem negro. Sim. Porém, eu posso ser um aliado. E como Ah, eu posso ok. ser o aliado? Eu posso criar situações e programas que vão beneficiar as pessoas que não tiveram esses privilégios. Eu vou te dar um exemplo prático, porque, acima de tudo, como o Edu bem falou, o problema do greenwashing e do Uhum. carewashing, que agora está na moda também a questão do falso cuidado com a Faço saúde cuidar. mental, as empresas precisam começar. E começar não é colocar a bandeira do arco-íris no mês do orgulho gay. Hum. Porque aí fica realmente aquela coisa, a empresa não faz o correto e quer divulgar a marca. Então, como o Edu falou muito E quem trabalha lá corretamente, dentro fala, ah, tá bom, beleza. É só não, para mas não é inglês assim. Não ver. adianta É. Isso, e nada. não adianta. Então é melhor você começar aos poucos. Poxa, eu não tenho programa nenhum de diversidade. Vamos criar. Criam de mulheres, criam de negros, criam de gays e vai criando esse grupo. E é o que eu falo, faça. Mais do que você colocar uma hashtag bonita nas redes sociais, faça alguma coisa. Eu vou trazer um exemplo prático. Eu fui reitor da Unigran Rio e antes de sair, a última contratação que eu fiz foi de uma mulher negra, lésbica e periférica. Que ela tinha uma série, Eu não tenho, atravessada por imagina. uma série de questões, e ela é advogada. E eu tinha uma vaga para advogado. E aí eu tinha ela e um outro candidato. E eu já estava com ela na minha sala entrevistando, e eu queria contratar, porque eu falei, preciso dar oportunidade para essa Sim. mulher. E aí eu saí da sala, deixei ela sozinha, fui no RH e falei assim, cadê o outro candidato? O RH falou, Denis, a gente não está conseguindo falar com ele, não chega Então é aqui. ela. Uhum. Aí Que eu bom, falei muito assim, obrigada. tá bom, mas como é que é esse candidato? Eu também não queria ser injusto. Ah, ele é muito bom, competente. Eu falei, não, não, como é que ele é? Ah, é um homem branco, hétero. Eu falei, então você vai falar para ele que a vaga já está preenchida. Esse homem branco, hétero, de 30 anos, 30 e poucos anos, advogado, ele vai arrumar emprego facilmente em qualquer lugar. Eu sou um aliado de uma mulher lésbica, de uma mulher negra, de uma mulher periférica, que precisa ser privilegiada, porque as oportunidades vão ser mais difíceis para ela. Então, para fechar a minha parte aqui de participação nessa primeira pergunta, as empresas precisam ser aliadas, criar grupos de aliados e entender que todos nós vamos errar em algum momento. A gente vai ter uma fala preconceituosa, mas quando eu tenho consciência que eu posso ser preconceituoso, eu tenho que olhar para a pessoa e pedir desculpas. Porque a Legal. frase final, se eu passar por você e pisar no seu pé, vai doer. E muitas vezes a pessoa fala, mas foi sem querer. O preconceito começa assim, mas foi Sim, sem querer, eu não queria te ofender, eu não queria ter pisado no seu pé, mas não doeu. Então você tem que pedir desculpas. muito bom, Denis. Eu acho que assim, antes da gente falar com o Ivan aqui um pouquinho, que tem histórias terríveis que a gente conversa bastante. é, como que foi a sua vida, né? Porque tem muito jovem, assim, olhando para você e falando, putz, o Denis é uma aspiração que eu tenho, porque eu também sou gay, eu também tenho as minhas dificuldades, eu também. E como é que eu tenho a coragem de vencer as barreiras igual você fez? Eu sou de uma época diferente da geração Z, Agora, que agora é tudo né? mais fluido e tá tudo muito bem, obrigada. E agora ainda é muito difícil. Eu vou trazer um exemplo muito recente de como eu, sendo um homem já, digamos, vamos colocar assim, bem Maduro. maduro, bem sucedido, tenho uma carreira formada, fui no urologista recentemente e ele falou: você vai ter que fazer um exame de toque. Eu falei: ok, normal, né? Uhum. E ele começou a dar uma risadinha, ele falou assim: ah, mas para você é normal, você já deve estar acostumado, né? E eu virei para ele e falei assim: meu Mentira. senhor, eu nunca saí com o senhor, como é que o senhor sabe o que eu gosto de fazer na cama?
Meu Então, veja, eu ouvi isso de Deus. um médico. Agora, eu fico imaginando um jovem Um que está me jovem. ouvindo, que ainda está naquela fase de que não Ele sabe. congelaria ouvindo um negócio desse. Você imagina você ir no médico? Então, como sair disso? A gente precisa buscar pessoas em quem se inspirar. Por que a gente não tem nenhuma referência LGBT acima dos 50 anos? Agora está começando a Uhum. surgir algumas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não sobreviveram. Elas não tiveram voz de chegar. Porque na década de 80, quando entrei na adolescência e comecei a me descobrir como gay, chegou a AIDS. E a AIDS era considerada a peste gay. Então, quem estava naquela dificuldade de, será que eu me assumo ou não? Não podia se assumir porque Nossa, você tinha um permissão, as problema. pessoas tinham permissão de matar, de bater naquelas outras pessoas. Então tem uma coisa muito preconceituosa e que acho que o Ivan também vai trazer muitos exemplos também do que ele viveu na Sim, condição sim. dele, das microagressões. A gente não pode deixar de falar nisso nesse programa. Das microagressões. Porque o que são as microagressões? É aquela piadinha, é aquela brincadeira que é tão inocente. Então eu lembro quando eu era criança, e hoje em dia às vezes você fala isso, as pessoas vão falar, é muito mimimi. Mas eu odiava uma marchinha de carnaval que falava, olha a cabeleira do Zezé. E quando você traz ela para um contexto mais atual, você fala assim: qual era o refrão dessa marchinha? Corta o cabelo dele. Hum. Então, botava na cabeça das pessoas de que se você visse um cara que você acha que é gay, você tem o direito de botar a mão nele e de Exatamente. cortar, né? De tosar aquela pessoa, de calar aquela pessoa. Então a gente precisa ter muito cuidado com as microagressões. Então, jovens queridos que estão me assistindo, existe, se vocês estão em sofrimento, Ali, ó, tá olha ali, ó. é, Olha pra câmera ali, ó. qual delas? A do meio? Aqui, ó. Essa. Jovens queridos deste Brasil estão nessa fase difícil de aceitação. Calma, tudo tem o seu tempo. Não se desesperem, encontrem apoio, encontrem pessoas que vão te auxiliar, mas tem um processo, não é do dia para a noite. É isso mesmo. E você sabe que eu sempre fui, dentro da vida executiva, a única mulher na diretoria e a mais nova, né? Era todo mundo, na minha época, mais velho, e eu era sempre a única menina nas fotos. E aí você falou da microagressão, eu lembrei de uma fala de um presidente meu, né? Presidente do conselho, que era pior. Aí ele falou assim: Ah, eu gosto de trabalhar com a Renata porque assim, a gente pode falar besteira, ela é quase um homem. Aí eu olhei e falei assim: Ah, mas tudo bem, entendo, mas eu falei: Eu não gostei do que você falou. Falei, porque eu sou menina, eu gosto de ser menina e tá tudo bem. Então, assim, eu não sou. A minha atitude de ser masculina não diz quem eu sou, né? Então, tem essa coisa do. Para entrar no mundo dos meninos, você tem que ser igual aos meninos. Não, eu ia de caderno rosinha, cheio de borboletinha. Eu era uma menina e tava tudo bem, né? Mas não tem aquela coisa assim, você tem que ter uma postura masculina. Não, você não tem. E aí ele ficou todo sem graça e eu falei assim, olha, entendo que você curta, que você pode ter mais liberdade comigo, mas você tem liberdade até a página 1, a página 2 já não. Uhum. Então, assim, a gente sofre também esse preconceito, ou então eu escutava, ah, Renata, você não vai começar a chorar, né? Então, ou então outras coisas que eu ouvi, tipo, Renata, você menstrua? Eu falo, sim, eu sou mulher. Aí ele falou assim, é porque a gente nunca sabe se como que tá seu humor. Eu falei, não, tem dia que eu quero matar você, mas eu tenho maturidade para saber se eu tô de TPM ou não. Mas sim, eu menstruo. Ou numa entrevista de emprego, falar assim, você vai ter filho ainda? Eu falo, não, eu já sou castrada. Você pode ficar muito tranquilo que eu não vou ter mais filho. Então, assim, são essas coisas que a gente, como mulher, também sofre, né? E parece falar, a mulher está inclusa. A gente sabe que ainda não. Tanto é que eu era a única menina da foto nos executivos, né? Ivan, conta um pouquinho pra gente o que acontece no mundo diverso do preto, pobre,
que mora periférico. e mora em Diadema, na Quebrada. Como é que foi para você tudo isso? Não, tá. Antes de entrar aqui, até mesmo pegando um gancho na fala do Edu e na fala do Denis, a questão da pessoa aliada, né? E antes de iniciar aqui, estava conversando com o Denis que o líder ele tem um papel muito importante nessa questão que envolve diversidade, principalmente se ele for aliado. Na instituição que eu trabalhei, tínhamos lá 2.500 funcionários. E dentro da área financeira, a equipe mais diversa era a equipe que estava sob a minha gestão. Né? E por que era a equipe mais diversa? Porque eu sou diversa, além de ser diversa, era aliado. Né? Então, nós tínhamos lá... Cascateia a diferença de contratação. Total, que é o exemplo que o Denis deu sobre a contratação advogada. Né? Então, é bem isso. Então, faz uma diferença muito grande. Como é que é a vida do preto pobre de Diadema? Então, porque a gente pode ter bastante gente assistindo. Não, sim. A vida do preto pobre de Diadema é difícil, porque o preto pobre de periferia ele é tratado de uma forma muito diferente. Né? E eu já vivi isso na pele. Então, até mesmo a abordagem policial é diferente. Né? Eu já fui abordado pouquíssimas vezes em Diadema pela polícia, até mesmo por andar com grupos diferentes, Uhum. né? Eu vivo na periferia, mas vivo em um lugar privilegiado. Então, as abordagens ali onde eu moro, elas acontecem com menor frequência. Mas das vezes que eu passei, a gente vê que existe ali uma certa agressividade. O policial, quando te aborda, ele jamais pergunta onde você trabalha, o que você faz, né? E aí ele pergunta a pergunta-chave, né? Você tem passagem? Né? E eu até costumo brincar com a minha esposa, né? Falar assim, tem passagem para onde, né? Passagem para quê? E isso é uma realidade, né? E sem contar também a agressividade. E em contrapartida, eu trabalhava na região do Itaim Bibi e tinha um hábito de correr no Parque do Ibirapuera, geralmente nos dias de rodízio. Né? Então, no final do expediente, eu colocava lá o meu short, me preparava, colocava meu tênis e saía, né, do Itaim até o Parque do Ibirapuera, ia caminhando, chegava lá e fazia a minha corrida. E um dia, retornando, né, eu fui abordado. Quase chegando na empresa. Dentro do parque? Não, fora do parque. Isso, já estava retornando para a empresa para pegar o carro e ir embora. Eu fui abordado. E o que eu achei engraçado foi como foi a abordagem. Então, o policial desceu, falou, boa noite, tudo bem? Eu falei, sim, tudo bem. Aí ele falou assim, o senhor reside por aqui? Me chamou de senhor e perguntou se eu residia ali. Eu falei, não, a minha residência é em outra cidade, trabalho aqui próximo, vim simplesmente no Parque correr. Ah, ok, muito obrigado, bom retorno. Então, é diferente. É diferente quando você tem status, nível e... Isso. Mas você já me contou, assim, vamos falar rapidinho, como que foi situações problemáticas para você ter que enfrentar com preconceito, né? Como é que foi tudo isso? Então, eu já tive situações no trabalho, por atuar na área financeira e ser o único gestor negro, atuava numa área de contas a receber e cobrança, sempre tínhamos reuniões com os bancos, e sempre reunião com gerentes e diretores. E a grande maioria, tudo formada por homens brancos. Mulheres também era uma coisa muito rara recebermos. E entrávamos, sentávamos numa mesa, os meus superiores também homens brancos, e eu entrava na reunião. Então, todos os olhares sempre era direcionado para a pessoa branca que estava falando. Só que, na ocasião, eu era o técnico. Eu era responsável pela gestão de cobrança. E uma carteira de cobrança considerável. E, então, o poder de decisão estava comigo. E aí, quando o pessoal percebia isso, aí os olhares mudavam de direção. Então, eu falava assim, não, vou focar aqui. Nunca você era a primeira escolha de olhar? Nunca a primeira escolha.
Nunca a primeira escolha. Muito difícil. Difícil. Edu, fala pra mim, assim, como que a gente faz pra... Eu sei que você não vai ter uma varinha mágica, né? Mas como que a gente promove que as empresas hoje vivam esse mundo de equidade e não de igualdade, né? Sim, acho que esse é o grande desafio, né? Acho que de toda empresa ajudar nisso. Acho que antes de falar da empresa em si, eu vejo que deveria existir, na verdade, uma parceria público-privado para que isso aconteça, né? Então, pela minha experiência, eu vejo? Quando você trata a diversidade como um problema a ser gerenciado, geralmente te traz uma carga emocional que bloqueia a empresa de poder abrir realmente as portas. Então, ela tem que ver isso como um ativo positivo, Então, tá? explica isso pra gente em linhas menores. É assim, hoje a gente tem um problema, com os depoimentos falados aqui, claramente um problema na nossa sociedade, Sim. né, de diversidade, de oportunidades e tudo mais. Quando você pega um problema da sociedade e você quer trazer para a empresa resolver todos esses problemas, você não consegue, Ah, muito boa sim. parte das vezes. Então, quando você traz essa carga de responsabilidade, você não consegue sozinho. Você precisa fazer isso de uma forma mais ampla. E a empresa ela consegue abrir muito mais quando ela vê o lado positivo da solução e de tudo isso que é o que eu tinha falado antes, né? Então, da parte de inovação, realmente ter um pouco esse olhar para a conexão entre a responsabilidade social mesmo da empresa, né? De devolver para a sociedade o que ela também, de alguma forma, pega para ela. Você falou da questão dos comitês, né? O Ivan sempre fala pra mim que existem comitês que são mais pro forma do que comitês de verdade, né? Que Por o marketing institucional, né? o Ivan sempre fala, Renata, é marketing institucional, isso não realmente não penetra nas camadas da empresa. Como que a gente transforma essa cultura, Edu? Já que você está aí 20 anos em RH e manja muito dessa questão de como que a gente muda o mindset, né? Porque isso é uma questão de mudança, Sim. né? De mindset mesmo, encarar o outro como ele é, né? E tanto faz se ele é preto, se ele é gay, se ele é mulher, ele tá aqui para dar resultado, né? Ele não tá aqui para ser visto só como uma coisa que se deve ter preconceito ou não, né? Como que você trabalha e vê essas questões de mudança de pensamento e mindset? Acho que como o Denis bem falou, né, acho que o grupo de aliados, né, quando você cria esses comitês, você começa a dar voz, né, e aí isso traz elementos diferentes que você consegue atuar de uma forma mais direta, né, então acho que esses grupos eles se fortalecem, né, até posso dar um exemplo Sim, que não foi nem no Brasil, foi no México, né, o México é um país muito machista, posso imaginar. culturalmente ele é muito machista. E aí, enfim, eu vi ali, a gente estava no México e tinha 17 nacionalidades trabalhando lá no escritório. E eu vi algumas situações que eu falei, isso aqui não tá muito bom. Aí eu fui falar com algumas mexicanas. E elas, não, é normal, isso aí não tem problema, se não me sentir ofendida, não tem problema algum. Eu falei, bom, ok, é uma questão cultural. Aí, conversando com outras mulheres de outras nacionalidades, especialmente colombianas, né, que elas Uhum. vieram bastante empoderadas nesse sentido, elas começaram a trazer que, puxa, tinha vários incômodos, né, até assim, puxa, não vou entrar numa sala sozinho com um mexicano, Ah, questões de de assédio. assédio, de piadinhas, esses Uhum, exemplos que você deu eram comuns, né? Nossa, mais comuns do que as pessoas imaginam. Isso. E aí, no final das contas, assim, eu não tenho lugar de fala, né? E elas não se sentiam confortáveis de trazer isso para mim. Já tinha levado, perguntado e tudo mais. Eu falei, bom, vamos formar um grupo de funcionárias colombianas. Ajuda a dar uma visão um pouco mais ampla, né? Às vezes trazer luz para alguma coisa que não é eventualmente um problema para elas. E deu muito certo. Elas começaram a se abrir e aí realmente ampliou a perspectiva nesse sentido. E aí isso ajudou a gente a transformar de voltar, né? Isso voltar e fazer um bottom-up aqui e a gente ajudar a transformar a liderança. Né? E Então, para aí, sua resposta, desculpa só sim, te assim, lógico, lógico. mas para pegar, aqui que é importante na questão de diversidade. Quando a gente fala, a empresa apoia a diversidade, a liderança apoia a diversidade, não é a empresa é a liderança. Então, o líder, ele é aquele líder estilo comando e controle, que tem a distância, Uhum. que não conversa, que não interage.
que não entende os temas sociais, que não entende que equilíbrio vida profissional, ela basicamente não existe, é tudo a mesma coisa, né? Então, quando você tem uma liderança mais colaborativa, mais horizontal, mais empática, isso favorece que exista toda a diversidade. Não só diversidades, né, que a gente falou aqui, mas diversidade de pensamento mesmo, né? Porque não adianta nada eu ter uma pessoa lá que ela é diversa, mas ela não pode se expressar. Exatamente. Então, Fica lá dentro do seu aquário, viva dentro da sua bolha e é isso, né? e aí você tem as microbolhas dentro da empresa, como o Ivan comentou, né? Ele falou assim, o meu time era o mais diverso. Então, como você começa a expandir essas microbolhas e tornar parte realmente da cultura da empresa, não ficar só com líderes que tenham mais afinidade ou são aliados de determinados temas. E é isso que eu ia perguntar para vocês três, né? O Ivan e o Denis que mexem com educação e você mexe com liderança, treinamentos e tal. Como a gente só aplicar um treinamento ou começar, igual você falou, né, Denis? Tem que começar de algum lugar, né? Treinamento, capacitação, criar comitês, tudo isso faz parte desse movimento e dá certo? Eu queria ouvir a opinião de vocês três nessa questão de treinamento e capacitação sobre o que é diversidade. Bom, posso começar aqui? Acho que assim, a parte de sensibilização, eu acho que mais que treinamento, eu colocaria como sensibilização, letramento, né? Letramento, bom. Eu acho que ele é importante, eu não acho que só isso ajuda, tá? Então ele é o primeiro passo para você trazer luz a um tema que às vezes não é meio... Acho que o Denis colocou lá, assim, tem gente que não entende, não foi, enfim, criado assim, não teve exposição, então você começa a trazer o que é importante dentro da cultura da empresa. Então, a cultura da empresa são como a gente se relaciona, os comportamentos aceitáveis e comportamentos não aceitáveis. Então, quando você traz para dentro da cultura da empresa e fala, olha, comportamentos aceitáveis que a gente fomenta, comportamentos não aceitáveis. Então, a não fomentar diversidade, preconceitos, brincadeirinhas, esse é o primeiro passo. Mas o mais importante disso é que no dia a dia isso seja permeado, né? Então, que esses grupos, eles realmente se ajudem e você tem que ter um RH forte também para poder ajudar a garantir que tenha um ambiente psicologicamente seguro, né? Isso é uma Então, boa. a gente está trabalhando bem forte lá nisso, tanto na empresa anterior quanto agora, que é ter esse ambiente psicologicamente seguro, né? De forma geral para a diversidade, porque a gente acaba tendo lideranças muito fortes que não permitem com que as pessoas se expressem. E aí não adianta nada. Não Eu só adianta ter números, mas eu não vou ter efetivamente o benefício de tudo isso. E hoje a saúde mental tá indo pro ralo, né? Porque as Exato. pessoas estão cada vez mais doentes, né? E a gente tem que se preocupar com elas, né? Exato. Tem um tema acho que você comentou no início, né? A complexidade do mundo das relações, ela está cada vez mais alta, né? E a gente buscar, por estar muito alta, é um viés mais de sociedade, né? Acho que a sociedade acaba se polarizando e se dividindo em micro-sociedades. Sim. Então, cada vez mais, não sei, eu lembro de quando eu era mais jovem, acho que tinha uma interação maior entre pessoas de diversos níveis, classes, gêneros, etc. Hoje, por questão, acho que, de preocupação com segurança, ou rede social, você acaba criando microbolhas que elas não se falam. E a empresa acaba sendo um ambiente onde existe essa interação de classes diferentes e gêneros e tudo diferente. Então, ali é um ambiente em ebulição, que você precisa ter esse cuidado, mas, por outro lado, é uma oportunidade gigante de ter um choque de realidade, nesse sentido. E nos anos 80, gente, todo mundo... Eu vivia nos 80, vocês também, porque todo mundo velhinho aqui. Vivia na rua, Todo mundo. falando assim, brincar na rua. Eu brincava muito na rua. E aí... A gente não sabia se o cara era preto, se era pobre, se era rico, se não era. A gente não tava nem aí. A gente queria era mais brincar, Sim. né? E depois na escola todo mundo tinha mais ou menos o mesmo jeito, né? E não tinha... E eu vivi uma época que a escola, a particular ainda era visto como o cara que era burro, que não conseguia passar na escola pública, né? E então tinha um movimento muito diferente do que é hoje pelas Sim. questões de segurança. Mas a gente tinha uma sociedade muito mais preconceituosa, porque eu falo, gente, o que a gente vivia de bullying, de coisas que a gente ouve hoje, eu falo, as pessoas iam ser presas hoje, né? Aceitável, né? As pessoas iam ser presas, né? Mas, Denis, fala pra mim, como que você vê essa questão da educação, do treinamento? Você que hoje tá no instituto lá, como que
Como que isso impacta a vida do jovem na questão da oportunidade, né? Tudo isso que foi falado é importante. Recentemente, a McKinsey fez um estudo, porque eu sempre ficava me perguntando até quando a gente precisa falar sobre diversidade? Porque, teoricamente, se a gente for pensar friamente, a gente não deveria estar aqui nesse momento Com discutindo certeza. diversidade, deveria ser uma coisa Concordo. normal. Mas se a gente está aqui, se existem fóruns, é porque o tema é complexo. E a pesquisa da McKinsey diz que no melhor dos cenários, em 150 anos a gente vai evoluir em relação à diversidade. Nossa, ainda Tá falta quase. muito chão. Ou seja, e aí não é uma resposta simples, né, tudo isso aqui, porque por mais que a gente não queira falar, e eu não tenho viés nenhum para falar de política, mas também tem ações políticas que devem ser faladas sobre esse tema. Porque, por mais, a gente está falando do ambiente corporativo, né? Ok, tem muitas empresas com iniciativas legais, mas a gente precisa falar da sociedade também. O que os governos estão fazendo para que isso seja ou não, né? Porque a gente tem uma série de linhas de pensamento que vão muito contra a diversidade. Então, não adianta também só no ambiente empresarial, no ambiente acadêmico, você ter essa segurança psicológica, essa segurança, e fora daquele ambiente você também está inseguro. Então, é uma política conjunta, público-privada, de trabalho realmente eficaz em relação à diversidade, para que a gente não precise ficar discutindo o que é diversidade, para que a gente não tenha que falar que isso não pode fazer porque é uma agressão. Às vezes a gente falou de micro, né, anteriormente, mas tem a macro, né, que é a violência. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Nossa. É o disparado no ranking. Nem os países onde o público LGBT é proibido, como em alguns países da Sim, África, do Oriente do Oriente Médio, Médio, né? é. Mata-se tantos travestis transexuais quanto no Brasil. Como é que tá isso hoje na faculdade, né? Você que tá no ensino superior mais fresquinho do que eu parei aí desse mundo faz uns 2 anos. Mas eu vivi uma época, Denis, que a gente teve um professor numa das faculdades que falou, olha, ele chamava Eduardo, ele falou no dia seguinte ele ia virar não lembro o nome, mas ia virar uma mulher. E aí ele dava aula para engenharia. E aí a gente falou, daí ele veio, avisou, ó, estou passando por este momento de Isso. transformação, parará, parará, parará. Como é que vocês vão me ver? Eu falei, como a gente sempre vê todo mundo, tudo bem. Falei, só que tem um processo de adaptação seu e dos Sim. seus alunos, né? Eu falei, a gente não pode passar um pano e falar assim, ai, nada aconteceu. Vai acontecer, eles vão tomar um susto, né? Falou, cadê o professor, né? Mas como é que você vê? E a gente teve a questão de discussões tipo banheiro, porque ele era um professor e ele era um professor de um gênero que gostava de meninas, mesmo sendo menina, mas as meninas não queriam ele no banheiro porque ele era um homem que gostava de meninas e o pessoal não queria ele no banheiro de homem e ele sendo uma mulher. E aí acontece esses casos do dia a dia que a gente, como executivo, precisava tratar. E como é que tá isso hoje? Aí a gente falava, chama o jurídico aí, eu falava, posso colocar um banheiro neutro? Aí o jurídico, não, você tá fazendo isso errado. Eu falei, eu não sei o que fazer, né? Eu falei, tô com esse problema, eu preciso de ajuda, porque eram questões que não se falavam até então, né, Denis? Isso é uma questão, como eu falei anteriormente, também antropológica, né? Porque é uma questão do ser humano. Todo ser humano quer classificar as pessoas. Então, eu entro nessa sala, eu vou mapear. Então, aqui tem uma mulher, tem um homem branco, tem um homem negro. E aí é uma coisa instintiva do ser humano querer chegar no detalhe do detalhe. Então, vai chegar uma hora que eu não quero mais saber só se a Renata é mulher, mas além de mulher, aquelas perguntas clássicas. Você já casou? Ah, você casou? Você já tem filho? Já teve o segundo filho? E para quê? Que? A questão é, para que isso me interessa?
Isso é questão sua. Então, se a pessoa ela nasceu, né, como cis, então eu sou um homem cis, mas eu entendi que eu quero mudar o meu gênero. E isso não tem a ver com sentimento ou com romance, Sim. né? Isso é algo cerebral. Eu não me vejo como homem, eu quero ser mulher, e vice-versa. Ou eu quero ser chamado com tal nome. Respeite a pessoa. Então, eu acho que, acima de tudo, é o respeito. Como é que você se sente bem sendo chamado? Eu trabalhei numa universidade que, em um determinado momento, a gente instalou um banheiro unissex. E aí veio um grupo de pais discutir comigo, porque onde já se viu, é um absurdo, a gente vai tirar os nossos filhos daqui porque tem banheiro unissex. Eu falei, deixa eu te falar, essa instituição de ensino possui 128 banheiros. Dos 128, apenas um é unissex. Então, o seu filho ou sua filha pode usar os outros 127 banheiros. Mas eu não vou Nossa. desfazer esse banheiro unissex. Porque tem pessoas que preferem usar esse banheiro. E eu falei para esses pais: sabe o que acontece nesse banheiro unissex? Nada. É o banheiro de todos, é o mais sem graça. Por quê? Porque você liberou o acesso. Então, as pessoas que entram nesse banheiro unissex não fazem absolutamente nada do que vocês possam estar pensando. As pessoas pensam que rolam Que coisas no banheiro, rola, gente. Ah, pelo amor de Deus. Quem faz isso não conhece uma universidade de verdade, porque rola muita coisa nos banheiros de faculdade, Então, de essa todas as coisas. preocupação, né, com o que o outro quer, então a palavra-chave para a gente tentar melhorar um pouco tudo isso se chama autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu estou feliz e satisfeito comigo mesmo, as demais pessoas não me interessam. Não é que não me interessam enquanto amigos, Sim. mas eu não tenho interesse nas particularidades, porque a minha vida me completa. Eu sou feliz do jeito que eu sou. Então eu não preciso ficar pensando. E pegando o gancho dos alunos, das escolas, das instituições de ensino, o que eu percebo, o pós-pandemia tem sido muito dramático ainda. Os efeitos da pandemia não acabaram, porque você imagina toda uma geração que ia ingressar no ensino superior ou no ensino básico, enfim, e que entraram no período de pandemia, onde ele ficava em casa, sem contato social, interagindo somente Nas redes. nas redes. E agora essas pessoas voltaram e elas não sabem interagir com outras pessoas. Por quê? Quando você está na sua rede social, você fala o que você quer, Sim. você é dono do mundo, Você teoricamente. cancela quem você Você quer. cancela. E na vida real, como é que você cancela? Você mata a pessoa? O que você faz na vida real? Então, as questões de saúde mental que foram trazidas aqui também, elas são muito relevantes. Só que não adianta fazer o carewashing, greenwashing. Então, eu vi recentemente, a gente está no Setembro Amarelo, todas as empresas fazendo campanha de saúde mental. Outro dia eu vi um post de uma empresa dizendo assim: Setembro Amarelo, mês de incentivo ao suicídio. Uai, como assim? Foi um erro. Ninguém nem leu, né? A pessoa Ai, Edu, olha só. ficou tão preocupada em fazer um card para as redes sociais, para divulgar, que escreveu tudo errado. Nossa, Ninguém gente. revisou isso. Pois é. Então, é o que eu falo, não adianta simplesmente fazer para aparecer. Não. Você tem que ter uma ação concreta. O que você está fazendo pela saúde mental? Ah, mas aqui minha empresa a gente paga terapia para todos os colaboradores. Tá, além de pagar, você permite que eles participem da terapia? Ótimo. O Excelente ideal seria pergunta. ter Porque uma assim, cultura que não precisa de terapia, né? pagar para um indicador, para você ter um indicador social, legal, olha, porque aí tem essas pesquisas GPTW, 500 mil outras pesquisas internacionais, que aí você olha os indicadores da empresa, estão lá em cima. Nossa, essa empresa cumpre todos os critérios. Mas cumpre mesmo? Ou cumpre a tabela? Então, assim, eu dou plano de saúde para você. Mas olha,
Você ficar doente, você vai no final de semana. Você não pode ficar doente durante o dia. Vai no final do expediente. Mas você sabe que você falou isso, eu lembro que eu trabalhei numa empresa que era altamente tóxica, não vou falar o nome aqui, mas senão eu vou ser processada. Mas assim, era um absurdo a toxicidade que era lá. A ponto de vice-presidente chamar diretor de burro. Você é burro, velho, não é possível. Eu falava, gente do céu, não... E aí ganhou o GPTW. E eu falava, como assim? Um grande lugar para trabalhar, todo mundo tá morrendo aqui dentro. E aí, isso é uma loucura, né? Então, não caiam só no conto de ter GPTW. Deixa eu só pegar um gancho, só para não... É polêmico. Só para não polêmico. fugir, porque a Ó, gente falou o de uma Eduardo, a marca... gente tá se coçando aqui, a gente falando. Deixa eu só pegar um gancho, só porque a gente falou de uma pesquisa e só para depois a gente não ser cancelado pelo GPTW. O GPTW é uma pesquisa muito séria, assim como várias outras. Eu não sou contra os indicadores. A questão dos indicadores é como as empresas fazem. Exatamente, como Então, é manipulado. Eu vou te dar um dado, exemplo. Né? Uma das empresas que eu trabalhei, estava lá na semana de pesquisa lá do GPTW e tudo mais, e que não tem nada, eu estou falando do GPTW porque é a ferramenta, mas não tem nada a ver com o GPTW, Sim. é a empresa que contratou. Era dia 1º de maio, eu nunca vou me esquecer disso, 1º de maio, feriado, eu estava passeando num museu com a minha família, e eu recebi uma ligação do vice-presidente de RH. Eu falei assim, no dia do feriado, o que ele quer comigo? Tá bom, aí atendi, ele falou assim, então, Denis, olha, eu acabei de receber uma tabela. Eu falei, tipo assim, né, feriado, né? Mas tudo bem, eu nunca me incomodei, mas assim, e os indicadores estão muito baixos do GPTW e assim a gente não precisa fazer uma ação. Eu falei, pois é, mas eu li todo o manual do GPTW, você não pode forçar os colaboradores, tem que ser algo espontâneo, tem que ser assim, tem que ser assado. Ou seja, eu estava validando a ferramenta. Não, Denis, mas precisa fazer uma ação, faz um vídeo agora, daí de onde você está? Eu falei, estou no museu com a minha família. Então, faz um vídeo agora, compartilha com todos os colaboradores, incentivando eles a participarem. Ou seja, a pesquisa é séria, mas a empresa contratou a pesquisa para quê? Para ter aquele número, para ter aquele indicador. E aí vai ser efetivo? Você vai ter uma resposta que os indicadores sociais, como a Renata trouxe agora, né? Nossa, mas essa empresa é maravilhosa. Né, em termos de indicadores, mas a prática, ela não é. Não é? Acho que esse é um ponto para, assim, eu também tenho minhas ressalvas, né, com esse tipo de pesquisa, porque ele olha a parte mais fria, né, ele não olha o por trás daquilo, né, não olha todos os dias. Eu estava conversando com o Ivan antes, né, acho que é bastante comum, né, a empresa ela olhar para o indicador e ter isso como meta. Coloca até no bônus da diretoria, contratação de qualquer coisa e tudo mais. Tá, ele vai contratar executivo e executor, né? Ele vai contratar, não vai incluir, vai ficar um grupinho separado dentro da empresa que não se conecta com o restante e não vai ajudar em nada. E essa pessoa vai embora. E vai embora. E vai gerar um desengajamento e tudo mais. Então, assim, não é isso. Eu acho que quando a gente fala de diversidade, não é isso, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso. E aqui tem os jovens, né? Mas pessoas de RH também que querem preencher lá, tick the box, né? Preencher algumas coisinhas que, no final das contas, é o mais fácil, né? Mas não é isso que vai realmente transformar a sociedade. Eu acho que o ponto é, a gente faz isso porque a gente pode ajudar os negócios e porque a gente pode transformar a sociedade, como indivíduos, né? Então, o que realmente vai transformar a sociedade? Às vezes é melhor você ajudar menos pessoas de verdade do que tentar abraçar o mundo e ser superficial, né? É isso mesmo. E você tem um caso, né? Só pra gente caminhando pro fim aí. O Ivan, que você falou que tem muita coisa que é para cumprir cota, né? Então tem a questão da contratação, das cotas, né? Isso é um BO, né? E a gente até fez uma live uma vez com o Ivan falando assim, é além das cotas, né? Então o problema é além das cotas. Então como que você tem visto as empresas hoje e nessa questão do dia depois que a gente fala, né? Depois que você contratou, menino. Então, cumpriu a cota, fez lá, tem as suas vagas afirmativas. E no dia seguinte?
antes de responder sua pergunta, só trazendo um cenário aqui, né? Recentemente saiu aí uma notícia, né, sobre as grandes marcas nos Estados Unidos que, de certa forma, acabaram ali com um comitê de diversidade, né? E aí, conversando com o Edu, seria muito bom se o fim desses comitês, né, realmente fosse porque não tem mais a necessidade de ter um comitê de com diversidade, certeza, né? com certeza. Quem Mas dera, né? mas infelizmente não é isso e a realidade é outra, né? Agora, respondendo sua pergunta, o que eu vejo? Que as empresas, elas estabelecem metas de inclusão. Tem lá o comitê de diversidade, o comitê de diversidade em algumas que é realmente utilizado ali como marketing institucional, faz a contratação, mas não tem um ambiente seguro, né, que foi justamente a fala do Edu e do Denis. Então, esse ambiente seguro, ele é muito importante para que tenha o quê? A continuidade. Porque eu já vi talentos sendo contratados, né, simplesmente para atingir uma meta de inclusão, e o talento fica 3 meses e ele vai embora. E às vezes ele vai embora de uma grande empresa, de uma grande instituição. E aí quando você vai explorar, você vai conversar, mas por que você está saindo? Não, porque o ambiente não dá. É um ambiente, por exemplo, totalmente racista, né? Eu ouço piadinhas o dia inteiro, e a empresa não está preparada para isso, né? Mas fez a contratação e não cuidou dessa contratação. Então, o que o Edu falou sobre letramento é muito importante. O que é esse letramento, Ivan? Então, o letramento é importante, mas é um conjunto, né? Aí vem a parte do comitê de diversidade, vem um letramento, né? Que realmente você levar, por exemplo, assunto da negritude para dentro da empresa, você ter as pessoas aliadas, você ter uma liderança aliada, é fundamental, né? Então, acaba sendo um conjunto. Somente o letramento não vai resolver. Somente o comitê de diversidade não vai resolver. Então, você precisa realmente ali ter ações, né, e conseguir trazer o máximo de pessoas aí para realmente aí levantar a bandeira da causa, né? Muito bem. Edu, para a gente encerrar, fala com esse jovem e fala que tem uma luz no fim do túnel, que vai dar tudo certo no final e que as empresas estão de olho nisso. Legal, acho que é só para reforçar, né? Como eu falei no começo, né? Era tudo mato esse tema, não podia nem ser tocado, né? De certa forma, exigia muita coragem até da empresa se posicionar nisso. Então tem uma evolução clara nesse tema. Obviamente, quando você está subindo o morro, você ainda vê o cume distante, mas você também já saiu da base. Boa. Né? Então, exige coragem, eu acho que exige coragem das empresas, exige coragem dos jovens também, eu acho que eu vejo cada vez mais os jovens exigindo isso, né, num posicionamento, e eles trocando a empresa, né, e falando assim, poxa, a empresa não me representa, não está de acordo com os meus valores, e acho que esse é o ponto, né, isso vai fazer a mudança, então... Você começa a perder talentos, né? Você perde talentos e aí você começa a ter pessoas que são engajadas nisso, alçando cargos de liderança. Aí você cria aliados, né? Então, por isso que eu falei, não é uma mudança que é de uma hora para outra. É uma mudança, eventualmente, geracional mesmo, né? Geracional de líderes, novos líderes que vêm com esse engajamento. Mas é importante ter esse tema na pauta, fomentar isso. Acho que quando a gente fala de letramento, é muito menos, às vezes, os conceitos, mas é mais trazer qual que é a realidade, né? Acho que são depoimentos aqui claros, né? Quando você escuta um depoimento, não é o como eu chamo, como não chamo, mas, putz, olha as dificuldades que ele vive que eu não vivi, né? Eu não tive algumas das dificuldades que eles podem ter vivido, então eu tenho que ter um trato e tenho que ter um entendimento diferente para outros casos, né? Então, como a gente consegue abranger isso e conversar, né? Acho que o tema que ele falou da pós-pandemia, o Denis falou, é muito importante. A gente precisa saber conversar, a gente precisa saber lidar com o divergente. Então, assim, não é porque você é diferente de mim que eu não vou mais conversar com você. Estou falando de qualquer coisa, de ideias, né? Sim. Então, a gente precisa entender que isso só agrega, né? Quanto mais pessoas diferentes eu conversar, interagir e conviver, melhor vai ser para mim, né? Mais eu vou aprender. E o jovem pode ter essa coragem de buscar ajuda, né? Deveria, exatamente. Deveria ter essa coragem de buscar, de expandir. Acho que para também não me estender muito aqui, mas quando a gente começou numa empresa anterior, né, a falar sobre o tema de LGBT, dentro da empresa, foi a porta
que muitos encontraram para se abrir para a família. Ah, legal. Eles até então não tinham coragem, né, de falar, e quando a gente começou a falar e criar esses grupos de afinidade, eles começaram a se sentir tão empoderados que mudou a vida, né? Muito bom. Então, de certa forma, é um pouco disso que a empresa pode ajudar também. Muito bom. Você, Denis, fale com essa galera e fala para eles, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, galera. Olha só, a primeira vez que eu sofri um bullying real por ser gay foi na primeira série. Minha professora da primeira Uau, série. você tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos em 1980 e meus pais se separaram. Eu fui a primeira criança da minha turma a ter os pais separados. Minha mãe sofreu preconceito por ser uma mulher Com separada. certeza. E eu por ser uma criança que tinha os pais separados. Então, a professora da primeira série falou assim, Denis, eu quero falar com seu pai porque o seu rendimento escolar está caindo. Eu falei, olha, não sei onde está meu pai, né? E coletivamente, todo mundo ouvindo. Ela não falou baixinho no meu ouvido. Uhum. Eu falei, não sei onde está meu pai, mas eu posso chamar minha mãe. Mas cadê seu pai? Eu falei, ele foi embora, separaram. Ah, por isso que você é burro, né? Que criança sem pai fica burra. Misericórdia. E aí eu Essa fiquei pessoa é olhando. sempre presa Então, hoje em dia. Aí eu fiquei olhando pra ela, né? Os meus coleguinhas já rindo. E aí eu falei assim. Ela falou: tá bom, então chama lá sua mãe. Eu falei: bom, pode ser no sábado, porque ela tem 2 empregos depois que meu pai se separou. E você fica em casa com quem? Eu falei: meus avós, né? Ela falou: pronto. Criado pelos avós, sem pai, além de burro, vai ser viado. Mentira que ela... E Meu aí, pai gente, naquela eterno. época não se usava a palavra resiliência, que hoje está muito na Sim, moda. sim. Mas eu tive muita resiliência, sabedoria e apoio familiar Não tenho dúvida. para poder trilhar meu caminho. Não precisa ser tão longo assim, mas vejam, o que o Edu falou, assim, hoje a sociedade também vive muito acelerada, então vocês jovens, um pouquinho mais devagar, eu sei que é difícil, mas olha, de quando aconteceu essa situação até eu me assumir profissionalmente, foi uma jornada, foram décadas. Você que está aí me ouvindo, não precisa levar décadas para isso, mas a frase que o Edu falou, eu posto toda semana nos meus stories nas redes sociais. Viver exige coragem. E essa coragem não é ser agressivo, não é também querer mudar o mundo à força, porque a gente não vai conseguir. Então, invista em especialização, invista em treinamento, em autoconhecimento, faça acontecer, faça o seu melhor e mostre para a sociedade que você é capaz do jeito que você é, independente como você seja. Porque a gente falou de uma forma muito geral aqui também de temas mais gritantes, racial, LGBT, questão da mulher, mas tem bilhões, tem questões religiosas, Sim, né? sim, Preconceito sim. religioso, a gordofobia. Sim. Então, são tantas outras camadas e que a sociedade nunca vai dar conta de lidar com tudo isso. Então, você lide primeiro com você mesmo, se entenda, invista em você, e aí você consegue ajudar a transformar a sociedade. Perfeito. Ivan, para você falar com esse jovem Tá. que vai olhar para você e vai falar: olha aí, o Ivan deu certo, eu vou também dar. Isso aí. Pro jovem preto de periferia, tudo é mais difícil, né? Porque ele começa a carreira dele e muitas vezes ele precisa fazer a opção entre ganhar dinheiro, ter um emprego e estudar. Né? Então, geralmente, hoje o que é mais comum é a gente notar que as pessoas estão ingressando no ensino superior já com mais de 25 anos, quase nos 30. Por quê? Primeiro foi ganhar dinheiro, realmente conseguir ali ter um autossustento para sobreviver, para então buscar ali uma formação superior. E com isso fica muito difícil, né, da pessoa preta conseguir uma oportunidade de emprego, porque quando ela vai participar de um processo seletivo tem requisitos que acabam criando barreiras, tem exigências, por exemplo, de faculdade. Muitas empresas acabam exigindo ali um curso numa faculdade de primeira linha e, infelizmente, a grande maioria não tem. Então, por isso nasceu a Black In. A Black In, ela tem ali
o propósito de formar e transformar esse talento através da educação corporativa, através de ondas de mentoria, através de network estratégico, e o objetivo não é simplesmente colocar essa pessoa na base da pirâmide. De repente a base da pirâmide vai até ser a porta de acesso, mas a ideia é que ela possa alcançar realmente ali cargos superiores, né, atingir nível de C-level, né? E a ideia da Blackin é fazer acompanhamento dessa carreira até que realmente ele atinja esse cargo. Então existe uma luz aí no fim do túnel, né? Dá sim, a gente já, todo mundo conseguiu, você também consegue. Gente, Du, muito obrigada, foi maravilhoso. Denis, maravilhoso também. Ivan sempre junto, meu parceiro aqui, meu brother, juntos, né, nessa luta aí pra gente vencer esses preconceitos todos. E você, jovem, quer saber mais sobre a Blackin, né? Entre aí nas redes sociais, blackinclusão.com.br. Lá você vai ter 18 horas de cargas horárias para você saber como vai ser seu dia seguinte na empresa e 12 horas de mentoria com profissionais que vão falar sobre letramento racial, vão falar sobre saúde, vão falar sobre sua carreira e como você vencer essa etapa difícil. Então, fala com o Ivan, entra aí na rede da Blackin e também o pessoal do Saindo da Média, que vai te ajudar a fazer currículo, que vai te ajudar a te preparar para a entrevista. Também entre no saindodamedia.eduxi.digital. E curta aí, se inscreva no canal do Na Facul. Tem Spotify também, se você estiver na sua academia, se você estiver no carro, no trem, no metrô, ouça a gente também pelo Spotify. Um grande beijo, até o próximo episódio e fiquem com Deus. Tchau, tchau.